Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, vocês estão inteiros? Vocês estão de que jeito? Começou dezembro, é o 5º ano da nossa jornada com vocês. Alguns estão desde o começo, outros mais novos, outros vieram, foram, volta, vai, volta e tudo mais. Filho pródigo. Né? Coisas acontecem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante você estar aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Menini, aqui do meu lado está Fernando Amate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, divertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. É, cara, um monte de coisa louca acontecendo. O mais importante é aquela pergunta do mantra. Você atualizou suas coisas? A primeira notícia aqui já diz muito o que está acontecendo. Mas então, Amate, frase da semana para esse povo. Significativo, hein? Vamos lá. Tem gatão, tem inteligência preconceituosa pensando errado, tem negação e tem prisão, mas também tem atualização. E aí, você tem dúvida? Você tem dúvida? Eu estava baixando o som no meu celular porque eu não vi, eu perdi as contas de quanto nego me ligou hoje para não resolver nada, cara. Eu vou falar para você, cara, parece que as coisas são muito mais tecnológicas, muito mais fáceis de ser resolvidas com tanta tecnologia. E parece que o povo faz de tudo para ficar mais difícil para resolver as coisas. É impressionante. Impressionante, né? Virou mais coisa. Mas, enfim, isso aí fica para outro dia. Já que a gente está falando de atualização, a Google, tá? A Google corrigiu alguns zero days, 2 zero days, para falar a verdade, relacionados ao Android, cara. E isso aí cobre 107 falhas, cara. 2 zero days, mais 107 falhas. Então você vê, quando a pessoa está interessada, as coisas acontecem. Né? Hoje, logo pela manhã, eu liguei meu celular, ele já veio um monte de atualização. Plau! Né? Pior que tem gente que ainda não entendeu o que é para ser feito, meu querido. Tá? Aqui, gente que eu conheço próximo, saiu com o celular andando, eu falei assim, mas por que o meu está atualizando e o seu não? Ah, era para atualizar? Não. Não, a pessoa, é que nem um alerta, né? Chega alerta da Defesa Civil, né? Possibilidade de enchente. O cara, vai chover? É difícil assim, né, Márcio? É difícil assim. Mas é um pacotão que tem 51 correções em frameworks. Então, cara, é importantíssimo fazer um negócio desse. Aí você fala, mas por que a Google? Cara, Google Android ali, ó. Pensa, né? Então é que muda muito o nome. iPhone, né? Tem iMac, iPhone, Apple. Então parece que fica mais próximo. iDroid. Pois é. Aí, Amado, você acha que o pessoal está acordando para a vida ou não acordaram ainda, né? Porque toda semana tem praticamente, cara. Tem muita coisa ruim acontecendo, né? Então, assim, nesse caso aqui, eles falam que é o boletim de segurança da Google para dezembro. Então, no mínimo mensal, né, a Google está fazendo. Atualização de aplicativo, isso daí é diário. Só que você tem como dizer, só não atualize automaticamente. Atualiza só quando eu quiser. E daí você não quer, você esquece, porque quem matou a Odete Roitman é mais importante, tá? E daí pronto, você ficou com o aplicativo podre, e daí não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu acho que, mais uma vez, isso aqui mostra a gente trazer Microsoft, Apple, todas essas, né, o Google, todas essas grandes, mostrando que
eles continuam trabalhando e fazendo as atualizações que precisam ser feitas. Vamos embora. Continua. Vambora. Cara, como é que fala? Celulares que era totalmente da Microsoft, aquilo morreu mesmo? Não era a Microsoft que tinha ou era a Motorola que foi... Não, a Microsoft tinha lançado um sistema operacional deles, mas eu acho que não vingou e eles acabaram abandonando, assim como a própria... Foi a Microsoft mesmo, né? Assim como a própria Nokia. O mais triste é que, assim, se você pensar em Nokia, meu irmão falava que foi exatamente o sistema que levantou eles, foi o mesmo que deixou cair, né? Que a hora que começou todo mundo ir para o Android, eles resistiram muito. BlackBerry era sistema proprietário também, né? E daí a hora que entra o Google, entrou com uma avalanche aqui e teve jeito. Tem muita gente que fica acomodada, né, cara? Eles acham que não precisa mais esquentar muito a cabeça e quando vê, o bonde passou. Ale, assim, se você falar, será que meu celular antigo funciona? Eu diria que talvez nem o chip funcione, nem caiba. O cara ele vai ter que pegar um alicate daqueles de cortar chip para poder emendar, ou pegar, ao contrário, pegar o micro SIM e colocar um monte de como é que fala? Plástico junto para poder encaixar para fazer a leitura correta. O cara vai ter trabalho até com isso daí, né? E daí você pergunta, cara, para quê? É só para falar no telefone? Compra um telefone moderno simples, eu acho que vale mais a pena do que você ficar investindo, suportando uma coisa antiga que não vai para lugar nenhum, né? Então, mas aí a gente entra em outro buraco que a gente já trouxe o problema aqui. E o velhinho, cara, que nunca carregou um celular, e agora se ele for fazer um exame, ele tem que andar com o celular para provar que ele é ele mesmo, tirar foto dele, e um monte de sem vergonha para a rua querendo dar balão na aposentadoria. É uma sacanagem, né, cara? O povo deu uma... Tem muita gente falando de inclusão, de necessidade disso, daquele, né? Mas esqueceram, né? Engraçado isso daí. Bom, eu acho que isso daqui levanta um programa que a gente precisava do nosso amigo politizado, Kill, para falar, né? Mas assim, pensa no seguinte: você tem direito a um documento de identidade. Você vai lá no Poupa Tempo e você teria o seu RG de graça. Só que daí o cara fala, não, baixa o aplicativo, tá? Em que lugar está escrito? Na Constituição. O cara vai mudar a Constituição. Todo cidadão brasileiro é obrigado a comprar um aparelho de celular assim que nascer, né? Para que ele possa... Cara, é o negócio que está faltando. Porque o cara te obriga a ter um celular, porque senão você não consegue fazer, às vezes, coisas idiotas e básicas. Pois é, cara. Tá demais isso daí. Aí você vai falar como empresa, não fazemos mais carteirinha física. Isso aí tem para um monte de coisa. Seguro de veículo, coisa de dentista, coisa de médico. Porque isso é outra coisa que também não entra na minha cabeça. Por que a odontologia é completamente separado do médico? Na verdade, isso é muito estranho. Você parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar nisso, né? É muito estranho, cara. O plano, cara, ema, cada um com seus problemas, se vira. Aí os caras começam a criar problema. Daqui a pouco vão falar assim, cirurgias vai ter um plano. Fisioterapia, outro plano. Pô, cara, que é isso? O brasileiro, ele aceita qualquer coisa, cara. Isso é demais da conta. Já aceitou carro 1000, né? Vai fazer o quê? O Marcelo adora os carros bons que aparecem no mercado, por exemplo. Até lembrar nossa... O Murilo era apaixonado pelo Lada, cara, e continua falando disso aí. Cara do seu Lada, né? Então, são as coisas malucas que acontecem, né? Fazer o quê? Né? O Max falou, eu achei que fosse masoquista. Eu fui uma vez para São Paulo com ele. Cara, você, entendeu? É um carro que, foi feito para anão. 2, né? Para andar na neve,
né? Daí você imagina, dezembro, fazendo 50 na sombra, a gente com um carro daquele lá, entendeu? Na Bandeirantes, e eu encolhido, que eu parecia que eu estava empacotado, né? O homem do circo. Me colocaram dentro de uma mala, cara. Saí uma semana para eu conseguir desdobrar inteiro. Porra, foi foda. Foi muito foda. Cara, que coisa. Bom, são as coisas que estão acontecendo, né? Todo mundo pensou que ia ter uma baita mudança de paradigma no ano 2000, bug do milênio, e parece que a gente está vivendo isso agora após pandemia, né? A virada de página foi muito maior com a IA e as pandemias da vida, isso mudou muita coisa. Mas, enfim, e dá um programa só com isso, né? Chamar nosso amigo politizado aí, dá um programa só disso. Mas vamos lá. Vocês lembram que em agosto a gente falou da Universidade da Pensilvânia, Unipen? E a gente também chegou a falar de outras, que aí os caras falaram, não teve nada, aí deu uma OBO, começou a entregar todo mundo, né? Pois é, cara, a universidade agora veio ao público e confirmou que teve um novo vazamento. Então, pior, ele tinha uma desconfiança de uma situação que falou que não tinha acontecido nada, e agora apareceu um novo vazamento. De repente é o mesmo. Só que eles não perceberam que os caras estavam morando lá dentro todo esse tempo, né, Mate? E aí eles confirmaram isso através do quê, né? Um ataque que foi em cima do Oracle. Cara, eles tinham Oracle e-Business. É caro. A universidade tem uma grana forte. Né? O que os caras fizeram? Deixaram de pagar? Deixaram de fazer o que devia fazer? Por que não assumiram o problema? Porque é difícil a gente entender, porque os caras não contam a verdade. Né? Agora, isso aqui é uma faculdade. Está pegando moda. Quantas outras vão começar a ter esse tipo de problema? Né? Essa vulnerabilidade que estão falando já teve problema com Harvard, Phoenix, Logitech, né? Washington Post. E aí? Até cair todas as pregos na cabeça, o povo não se mexe. É isso. Alexandre, assim, eu acho que você comentou uma coisa. Se você parar para olhar, existe uma cultura da mentira corporativa. Putz, cara, boa, nome bom. Mentira corporativa. Exatamente. Então é o seguinte, pode ter caído um asteroide na rua, não tem fio nenhum, tá tudo, né, pegando fogo. Você liga para a operadora de telefonia. Eu acho que vocês estão com problema. Não, eu não tenho problemas. Se alguém tem problema é você, não eu. Os caras negam até a morte, mesmo você provando que eles estão com problema, eles nunca têm problema. Né? E aqui a gente cai numa situação dessa. Quando aconteceu e falaram, existe uma vulnerabilidade, a primeira empresa responsável pelo sistema, não, com a gente não, imagina, é gente inventando, estão querendo denegrir meu nome, pronto. Daí começou a aparecer um monte de outras empresas de talvez por acreditarem na mentira da primeira, cara, a negada não entendia o que está acontecendo e talvez não entenda até agora. Porque a primeira negou, né? Apareceu alguma coisa. Não, esse CVE aí é alguém querendo me difamar. Fizeram um deep fake CVE, colocando deep voodoo, né? Um deep voodoo, né? Para que eu... E daí, assim, nós estamos vendo uma coisa atrás da outra. E talvez, devido a dinossauro andar com passos lentos, né, não dá tempo de você corrigir o primeiro problema, que já vem o segundo. Já caiu o asteroide, agora está vindo o tsunami. O cara ele não conseguiu correr de um, ele não consegue fugir do outro também. Porque agora aqui, essa segunda violação que foi confirmada após um ataque de engenharia social por telefone, em outubro. Mas daí, assim, expondo dados de cerca de 1,2 milhões de estudantes, ex-estudantes e doadores. A universidade notificou às autoridades, né, que afirma não haver evidências do mau uso da publicação. Ainda não, né?
Mas, de qualquer maneira, é assim, alguém foi negligente de alguma maneira aqui. Eu entendo que vai ter investigação, pode demorar um tempão, é difícil. Mas a gente sabe que a área de tecnologia sempre foi menos importante. E daí está aqui o resultado, né? Eu acho que o cenário mostrando o retorno do investimento que não foi feito. Não é o retorno de Jedi, é retorno de investimento. Que não foi feito, né? O retorno do investimento que não foi feito. E sabe o que acontece? Esses caras da Universidade da Pensilvânia tiveram essa possibilidade de alertar o mundo em agosto. E aí falar que não, com a gente não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, que isso e aquilo, tudo bonito. Aí o que acontece? A Universidade de Phoenix, que é outro estado americano, e a gente avisou, a moda pega, a gente falou lá atrás, lá no programa que a gente falou, quando a Universidade da Pensilvânia começou a dar mancada, a gente já tinha avisado, a moda pega, o povo não é bobo. Agora, a Universidade de Phoenix também foi impactada agora, dia 21 de novembro. E o que aconteceu? Mesma coisa, né? Oracle e Business Suite foram lá, pegaram a falha desse Zero Day, esse grupo CLOP que eles falam, mas isso daí, cara, tá muito parecendo que é aluno que viu, aí gerou esse estardalhaço e a coisa foi para frente, né? E o que aconteceu agora? A mesma coisa, informações pessoais, financeiras de alunos, ex-alunos, funcionários, professores, fornecedores, doadores. Para quem não sabe, as universidades americanas, muitas dependem do dia a dia das doações que chegam para ele, né? E aí vocês veem o que acontece, né? O impacto está para todo mundo. Se tivesse falado lá atrás, se de repente fosse uma coisa mais séria, pedisse ajuda, inclusive, de órgãos do governo, né, americano, isso não estaria acontecendo. Parabéns, né? Não é mesmo, cara? A mesma coisa, o mesmo kibe que a PEN pegou, a Fênix também pegou. Qual que é a próxima? O mais interessante é que foi todo mundo vítima. Agora, essa daqui da Fênix foi detectado em 21 de novembro. Amigão, é assim, Alexandre, vamos lá. A gente tem um caso muito clássico aqui de duas grandes universidades americanas que não assistem o programa Red Zone. Porque se eles tivessem assistido, tá? Eles tinham sido informados disso aqui quando aconteceu, tá? E o cara podia ter tomado alguma medida. Ele não precisaria ter esperado, né, para detectar em 21 de novembro. Olha isso, olha isso. Daí assim, cara, é uma das melhores universidades, é uma não sei o quê. Tá ótimo, tá? Acredito eu, na minha ignorância, que não existem profissionais de cibersegurança e talvez nem profissionais de tecnologia. Então, essa é uma universidade. Cara, pode ser tudo, mas tá faltando gente, ou tá faltando que essas pessoas sejam escutadas, ouvidas. Cara, hoje, quanto mais idiota mais ouvido ele é, né? Quando as pessoas falam coisa séria, é chato, não é? Ai, que chato. É muita coisa para ler. Porra, cara, é que a gente ouve isso em todo lugar. Nossa, hoje meu filho veio da escola, o último dia de aula, óbvio que não teve aula nenhuma, e aí puseram um monte de filme para assistir essas coisas, né? Primeiro comentário, meu filho, nossa, puta filme longo, pai, 1h50, não acabava nunca. Pô, vai ver Moisés, filho, vai ver os 10 mandamentos, fica 3 horas no cinema lá, com a bunda achatada, com pausa para você poder dar um mix, comprar Coca-Cola quente e uma pipoca salgada para diabo, né? Ô, povo resmunguento que não acorda para a vida mesmo, né, cara? A diferença é que meu filho já toma um pedala na orelha e fala, acorda para a vida, moleque. Tem gente que fala, é mesmo,
1h50 é muito tempo, né? Podia ser mais rápido. Por isso que toda mídia social tem os caras falando igual. Olha, você não poderia ficar sem ver isso. Você não morreria sem descobrir. Os caras falam tudo igual, velho, tudo idiota. Aquele filme maravilhoso, desenho animado de animação, Wall-E, que mostra os caras tudo gordo e burro, é perfeito, cara. Porque nós estamos previvendo. Parece uma besteira, né? Wall-E, vocês não viram, assistam, entendam a mensagem, né? Vejam as entrelinhas. E agora tá aí as faculdades tudo sentando no quiabo e passando essa dor de cabeça. Parabéns. Tem até palmas. Cadê minhas palmas? Eu perdi minhas palmas, cara. Eu perdi minhas palmas. Cadê? Eu tenho palmas aqui. Cadê minhas palmas? Palmas para eles. Palmas, palmas. Parabéns, parabéns. Bom, e o cara que foi preso por se achar muito esperto? Essa é boa, né? O nego pegou durante um voo, cara. Ou seja, ele achou que era muito esperto, né? Durante um voo, ele simplesmente, no avião agora, os caras falam, avião não pode usar internet. Ah, mas a internet no avião pode. O que o cara fez? Ele foi lá e criou o Evil Twin, né? Ele gerou outro Wi-Fi para as pessoas se conectarem no Wi-Fi que ele colocou lá de pé, para ele poder futricar a vida das pessoas, copiar as coisas aqui e tudo mais. Pois é, 44 anos lá na Austrália. A Austrália está em voga ultimamente, né? Bastante coisa acontecendo na terra do Zoo, o Wallaby do Zoo, canguru e tudo mais. O cara pegou 7 anos e 4 meses de cadeia porque ele montou uma rede Wi-Fi dentro do avião. Então, assim, primeiro, vai saber se o que ele estava fazendo não poderia interferir no que o avião utiliza de comunicação, né? As pessoas não entendem como isso funciona. Segunda coisa, ninguém vai me pegar, porque vai acabar o voo, vai ser rápido. Só que existe registro, gente. Seu nome está lá, a poltrona que você senta. Cara, é demais para minha cabeça esse tipo de coisa. O que esse nego pensou? Ele achou que ia sair liso disso? Nem anda nada? Bota o Wi-Fi de graça dentro do avião e tá tudo certo. No bairro até você entende que o cara pode tentar um golpe desse, mas no avião, cara... Cara, vamos lá. É assim, teve um amigo seu que estava perguntando do Flipper hoje, hein? Eu mostrei a caixinha que está no nosso estoque. Exatamente. Daí, assim, cara, isso daqui eu acho que mostra que tem gente monitorando e eu acho que principalmente isso daí. Quer fazer besteira, né? Não seja pego. A regra é só essa. É o 11º mandamento. Não seja pego, né? E daí aqui esse cara, simplesmente pegaram ele 7 anos de cadeia. 7 anos no Tibete, entendeu? Tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, por sinal. E assim, não era moleque, é um cara de 44 anos, Alexandre, né? Para ficar brincando disso daqui. Para quê? Para roubar dados pessoais, para ter acesso às contas das pessoas, para poder ter acesso a imagens íntimas, etc, etc, etc. E daí o cara foi tão cretino que durante a investigação ele ainda estava espionando o computador do chefe dele para ver o que a polícia estava falando com o chefe. Cara, a casa caiu, né? O cara merece um prêmio, cara. Parece até alguém que a gente conheceu aí. A gente tem alguns exemplos bacanas disso aí. Ah, meu Deus do céu, como o povo não raciocina, cara, acha que tudo é fácil. E agora esse cidadão vai passar um tempinho na cadeia, né? Australiano, né? Coitado. Foi doméstico. O cara saiu de Canberra, foi até qualquer outra cidade aí, vai Sydney, pronto. Atravessou de um lado para o outro e achou que ia ser muito esperto aprontando uma dessas. Parabéns, espertão. 44 anos de cadeia. Cara, ou melhor, 7 anos de cadeia, 44 anos é a idade dele. O cara ainda tentou apagar as coisas que estavam no celular, no armazenamento em nuvem. Mais de 1.700 arquivos. Ele achou que ia apagar rápido, né? Ah, meu Deus do céu, que tristeza. Bom, esticando a nossa conversa, já que a gente está por lá do mundo, vamos um pouquinho para a Rússia.
né? E a Rússia, ela simplesmente bloqueou de vez as plataformas FaceTime e Snapchat. A desculpa para ter feito isso, e estou falando desculpa porque a Rússia está sendo observada de perto por vários malucos aí da internet, jornalistas, associações, governos, dizendo que eles estão impondo muitas censuras recentemente. Independente da conotação que você queira dar, a situação com o Snapchat e o FaceTime, eles alegaram que estava sendo utilizado por terroristas. Utilizado como? Né? Através desses produtos, eles estavam recrutando pessoas para trabalhar para o lado negro da força, trocando informações sobre golpes e problemas que eles poderiam abusar para ter vantagem de grana, ou sabe-se lá do que mais. E aí a Rússia chegou e falou assim, pode parar, vamos acabar com essa história, cortou e fim de papo. Né? O que está pegando é justamente essa história que está se espalhando, que a Rússia está totalmente opressora. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar do copo meio cheio. E quando um monte de país para o mundo afora ficou bloqueando o Kaspersky? Ninguém chamou os caras de, como é que fala, que nem chamaram os negros aqui, censura digital? Qual é a diferença? Você tem a me dizer, meu amigo? Bravo, né? A gente não sabe o que mais que está rolando de notícia por lá ou o que pode ter acontecido, né? Quando teve os bloqueios aqui no Brasil, a gente estava acompanhando nas notícias os contextos e a opinião nossa podia ser muito mais firme, né? Exatamente, mais sustentável. A gente está vendo um monte de coisa dessa acontecer. Para onde estão indo os meus dados, né? A Rússia bloqueou porque, cadê? Essas duas ferramentas podiam estar sendo usadas para coordenar ataques terroristas, recrutar criminosos, aplicar golpes e cometer outros crimes contra os cidadãos russos. Cara, se a gente for ver, o WhatsApp todo dia aplicando, né? Não o WhatsApp, mas o WhatsApp sendo usado como meio diário para aplicar golpes nas pessoas. Bloquear o WhatsApp não é a solução, né? Então, aqui eu acho que falta um pouco, talvez, de contexto para a gente entender qual é o real problema, o que os caras estão sofrendo lá, o que eles sofreram, para ver qual é a medida. Só que aconteceu outras coisas. É sabido que a Rússia é um país com opiniões fortes, vamos chamar assim. E daí teve um problema no jogo Roblox de suposta propaganda LGBT e conteúdo extremista. Cara, bloqueio o Roblox. Não quero nem saber quem colocou essa propaganda aí, ou de onde que veio. Se foi por acaso, se não foi, tá? Aprende a trabalhar. Você comentou comigo que, por exemplo, o Windows teve que mudar a cor de diversos ícones e botões em alguns países para poder respeitar a religião e os costumes desses países. Isso daqui é a mesma coisa, entendeu? Se existe um costume em um país, né, no país, cara, respeita. Foi sem querer. Então você vai lá, ajoelha no milho, entendeu? Mora um ano na Sibéria sem cobertor, tá? E daí, pronto, você volta a operar. Não tem outra coisa a fazer. Se ainda sobrar dedo na sua mão, né? Você pode voltar cotoco, né? Mas então, meu... Alexandre, assim, as autoridades russas ainda cogitam proibir o WhatsApp, ampliando o isolamento de serviços de comunicações globais sobre o argumento de combate ao extremismo e desinformação. Então é assim. E o Telegram? Então, o Telegram é russo. Daí o cara, né? Então, é assim, de novo, falta um monte de contexto aqui. A hora que você começa a ler isso daqui, falta, né, muitas coisas. Eu acho que o grande problema da desinformação a plataforma, ela é só o meio para alguém propagar. Cabe a você aceitar aquilo, né, da maneira que você quiser.
Você pode ver a baleia voando e pode acreditar na baleia voando, tá? Alguém pode pegar e falar, não, não é. Ah, mas a baleia não voa. Estão propagando a desinformação. Eu acho que tem... falta... Né? A gente fala que falta intelecto nas pessoas daqui, pelo jeito é generalizado. É geral, cara. Lá, congelou um pedaço lá. É geral, certeza que é geral. Bom, vamos entender o que vai acontecer, porque pode ser também uma retaliação, já que tem tanta coisa russa que foi limada do mundo, eles podem estar retalhando dessa forma os outros aos poucos. Pode ser também. Vamos ver o que isso vai acontecer. Ale, o mais triste é que toda essa retaliação é o usuário da ponta que acaba sofrendo, entendeu? Tem um amigo nosso que tem a namorada russa, não pode mais falar via WhatsApp com ela, né? Não vai poder, FaceTime, não sei o quê. Tá bom, tem o Telegram, tá ótimo, mas se acaba restringindo e se acaba impactando. Vamos pensar só no WhatsApp. O WhatsApp deixou de ser um programa de comunicação para se fazer negócio. Tem os chats, alguns péssimos, mas outros muito bons para negócio e compra, né? Que, cara, você manda mensagem, o chatbot responde, ou o ser humano do outro lado responde, você pede, o cara já acha seu cadastro, te manda a nota, entendeu? Você já paga e entrega o produto, cara, é fantástico. Então, tem uma parte que, mais uma vez, eu acho que é burocrata que está acostumado com a maquininha tec-tec de a gente que não sabe o que está fazendo, cara. A gente que age em favor próprio. Ele não está pensando na melhoria do ser humano, facilidades. Ele quer ganhar, ele quer manter a boiada dele. A gente tem inúmeros exemplos disso em todos os países, em todos os governos, em todas as empresas. Infelizmente, é isso que acontece. O negócio que pode fazer o que quer, mas é sempre direcionado para as coisas que faz interesse para eles. Ponto. É isso. Né? Então, assim, a gente está falando, pode ser até uma retaliação, pode simplesmente não ser, precisa entender mais contexto. Como está distante, a gente se limita a falar o que está aqui referenciado na notícia, né? Fazer o quê? Mas aqui a gente entra em outro assunto que a Mati falou agora há pouco, a gente vai falar do Tibete. E aí vem história que a gente fica um pouco assustado. Na semana passada, na retrasada, a gente falou sobre os embelezadores de código, que é feito através de algoritmos de engenharia de inteligência artificial, que ajuda a pessoa a melhorar o código. A gente também falou do... qual é o nome do negócio? Oh, meu Deus do céu, da IA que faz direto. Olha, me deu branco agora. O que era que eu ia falar, gente? Deu branco total. A gente falou das LLMs, que muitos hackers estão utilizando, né, coisas de inteligência artificial de LLM para gerar códigos malicioso para gerar problemas a outras pessoas. Então, o que acontece? A gente só está vendo que isso realmente está acontecendo e só está piorando. O pessoal da DeepSeek, né, começaram a lançar outras versões do produto, né, e o que perceberam? Quando você diz respeito a alguns pontos que interessam para a China, ele diminui a quantidade de segurança, né, que está embarcada nos códigos que são criados. Então, se você ainda menciona que é relacionado, então, assim, 19%, 20% já é de praxe ter problemas. Quando você menciona coisas que o Partido Chinês, comunista chinês, está monitorando, está querendo saber o que está acontecendo, piora a situação, né? Então, aumenta muito mais os problemas que são, primeiro, você diminui a qualidade de segurança, existem códigos fixos enfiados dentro do programa que são gerados para ter interesse do partido chinês. Então, de repente, são backdoor,
são coisas de informação que vazam para fora, que puxam dados daqui ou dela, e dizendo que o produto é seguro, né? Basta estar lá mencionando, quem que pediu? O cara do Tibete. Vocês sabem que China e Tibete tem uma briga de anos, desde a época de Mahatma Gandhi. O negócio faz tempo, né? E aí a gente fica naquela, meu Deus do céu, você vai pegar um produto totalmente chinês, você vai ver gerar código para tomar conta da sua empresa, né? Tá aí a prova, cara. Tem um monte de treta enfiada lá no meio. As pessoas não sabem, vão pelo lado da ignorância, acreditam que aquilo é verdade puríssima e saem utilizando códigos que a inteligência artificial gerou, né? Agora está provado, né, que a CrowdStrike fez uma análise, são pesquisadores da CrowdStrike, está provado que os códigos gerados por esse produto da DeepSeek têm assim, várias falhas, principalmente se mexer com coisas que o Partido Chinês não gosta de comentar. Cara, tá desandando demais, né, cara? Tá desandando demais. O pessoal vai entregar tudo na mão da inteligência artificial e ficar quieto? Olha o que acontece. Vamos lá. Para mim, nada de novo no front. Tá? Nada de novo no front. A situação aqui você manda o cara fazer um código. Você não sabe ler esse código. Você está sujeito a qualquer tipo de problema e a qualquer tipo de dor de cabeça. Independente do código, a gente já contou várias vezes no próprio GitHub que as pessoas pegam o código do GitHub e o código é um código malicioso. Então, se você não entende, não sabe ler o código, sim, você está sujeito a esse tipo de coisa. O que chama atenção exatamente existirem mecanismos esperando que, sei lá, honeypot, né, a ratoeira aqui, que alguém do Tibete ou outras etnias usem esse tipo de modelo e ele começar a responder, colocar erro aparentemente proposital para que outro ser tenha acesso ou gere prejuízo e dor de cabeça para quem procurou aqui, né? É interessante você poder usar o negócio para o bem, só que você pega e coloca o seu, né? Se for o Alexandre, mostra uma coisa, se não for, mostra outra. É estranho o bagulho, né, cara? Significa que isenção nenhuma. É totalmente, né, avaliado, ou como é que fala? É totalmente direcionado. Direcionado, monitorado, cara. Mas isso aí, cara, a gente está cansado de falar. Pode até ter gente aqui que está vendo a gente que defenda isso, mas, cara, comunismo, cara, só é bonito na historinha da carochinha, cara. O mundo é extremamente consumista, cara. Se você tem pessoas que partem para o lado só do comunismo, tem alguém que está pagando a conta. Não existe essa história do social, aqueles números que falam da parte de poluição, de água no planeta. Cara, os números não batem. A gente já falou aqui de carro elétrico, de situações. Não bate, a conta não fecha. Então, cara, precisamos menos TV e mais estudo. Menos mídia social e mais mesas de debate, sabe? Pessoas têm que começar a voltar para os primórdios, sabe? Começar a escrever, usar ábaco, de repente. Né? Porque eles estão usando a tecnologia de uma forma totalmente errada. Quem conhece, usa de forma errada. Quem não conhece, doutrina para que seja errado. Né? Que os burocratas tomando decisões sobre a IA, tomando decisões sobre a internet. Vamos regulamentar a internet. Meu amigo, hello! Não é para isso. E o Tadal tá assim no caixão, ó, dando loop lá dentro. Vários. Né? Bitnik, então, porra, cara, como é que eu posso querer? Preocupado em ensinar as pessoas, hoje ele vê que parece que desaprendeu o povo, né? Tá desaprendendo, né? Fica triste, cara. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente tá cansado de avisar vocês. Se vocês não sabem como funciona um código, não sai pegando a coisa de alegre, não é nem IA. A Márcia acabou de dar um exemplo. Você vai no GitHub, pega a coisa e traz para você. Quem garante que não tem problema lá dentro embutido, né?
tem que ter um mínimo de conhecimento. Mas, Alexandre, eu acho que para tudo com relação à inteligência artificial, eu sou defensor de que se existe a tecnologia ela tem que ser usada. Só que se você não sabe o que você está esperando no retorno, qualquer coisa vale, tá? E daí eu volto exatamente para a história da Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato, para onde que eu vou? O gato fala, para onde você quer ir? Ela falou, tanto faz. Ele falou, então pega qualquer caminho. Se você não sabe nem para onde você quer ir, pega qualquer caminho que resolve. É muito isso daqui. Então, você tem que saber o que você espera de resposta para você fazer uma análise crítica e falar, isso faz sentido ou isso não faz sentido. E se você não conhece, tente conhecer um pouco antes de tomar uma decisão, né? Ah, eu não conheço nada. Tá bom, então estuda, vai ver como é que é. Bom, vamos em frente, né? Fazer o quê? Então, já que a gente falou do Tibete, né, vamos falar da Índia, que está ali pertinho. A Índia tomou uma decisão, no mínimo curiosa, né? A gente até entende que, de certa forma, eu vou aumentar uma rastreabilidade, sei lá, mas existe, isso aqui acho que gera impactos sérios para lá e para cá. Né? Porque é o primeiro país que pega e toma decisão que aplicativos de mensagens que usam o número indiano, ou seja, que são comprados em território indiano, ok? Eles, WhatsApp, Telegram, qualquer um, se tem esse aplicativo, eles poderão funcionar e só poderão funcionar se, né, eles estiverem ligados a um SIM, ou seja, o cartãozinho ativo, porque aí ele está amarrando o chip com a pessoa que é dona do chip, que é o responsável pelo chip. Então, isso quer dizer que abre um monte de caminhos. Eles estão monitorando o que o cara escreve, ou eles querem depois, se ter algum problema jurídico, aquela pessoa passa a ser responsável. Né? A gente tem várias brechas aí. Então, você, a partir... como é que fala? A identidade ela está sendo aqui totalmente exposta. Né? Então, o que acontece? O cara está amarrado, um número com a pessoa. Ah, mas eu deixei em cima da mesa, o fulano pegou meu celular e mandou mensagem através dele. Dançou, negão. Você que vai ser o culpado. Não é verdade? Então, está amarrando esses aplicativos de comunicação com o SIM do celular. E o celular tem que ser indiano para estar funcionando lá dentro do país. Cara, aqui tá várias maneiras de interpretar o que eles estão querendo com isso. Ah, vou aumentar a segurança. Ah, vou controlar as pessoas. Ah, vou só utilizar em momento de estudo, caso o cara participe de um crime. Não sei. Mas se a moda pega, fica bravo. Né? Ale, vamos lá. O que esses caras... A ideia eu achei interessante, porque assim, não existe solução. Como não existe solução para um monte de coisa, eu acho que testes têm que ser feitos. Aqui ninguém está falando de bloquear nada. Está falando, você vai ter que usar um chip, tá? E daí registrado. Um chip registrado. Daí eles falam, inclusive, que as sessões do WhatsApp vão deslogar automaticamente a cada 6 horas, tá? E você vai ter que abrir de novo o QR Code e ativar de novo via QR Code. Eles falam que a ideia aqui é eles tentar pressionar aqueles criminosos que fazem sei lá, são vários criminosos que usam o WhatsApp para aplicar golpe e até as fazendas de telefone e tudo mais, né? Eles vão criar uma plataforma onde todos os números de celular vão estar nessa plataforma e os bancos vão poder consultar se aquele chip é de uma pessoa válida ou não, se aquilo é legal ou não. Vai ter, eu acho que, vai ser o Serasa do número de celular, né? Serasa do número de celular. E aonde eles vão conseguir, o intuito é reduzir contas laranjas, falsidade de identidade em pagamentos e serviços online. A ideia é uma ideia
interessante, cara. É interessante. Só que daí, assim, tem que ver na mão de quem que vai estar para ver se não vai dar. Índia tem o maior mega vazamento dos últimos tempos. Aí eu te falo outra coisa, né? Saiu uma matéria esses dias aqui, não me lembro direito onde foi, mas o governo brasileiro está proibindo o uso de iPhone. Você ouviu isso aí? Eu não, imagina. Você sabe por quê? Não, olha a história que saiu, porque o iPhone tem a parte de privacidade que você não pode rastrear os IPs. E aí estão utilizando isso como para impedir rastreamento de IP e favorecer outros. Cara, olha as falácias que saem para lá e para cá. Tecnicamente, não liga nada. Então, mas aí que tá. De novo, a gente está naquela situação que a gente não sabe se são burocratas, tecnocratas ou qualquer estúpido que deu uma ideia brilhante e alguém achou que vai resolver fazendo esse tipo de coisa. Tá? Que é o mesmo cara que quer regulamentar a inteligência artificial, né? Falar que a emissão do carbono, que isso, que aquilo, que aquele outro. Né? Qual que é a pesquisa de embasamento? Como que isso está explicado? Como ainda está como fofoca, a gente não tem como entrar em detalhes, mas tem conversa furada já rodando no mercado. E a Índia, por que está acontecendo isso? São várias situações que estão ocorrendo pelo mundo. Né? A gente está falando da Índia colocando as coisas de mensagem, amarrando com o SIM do cartão. E a gente sabe que a Índia tem um monte de farm, o diabo 4. As farms que são utilizadas de celulares que a China e a Índia têm, já tem um monte aqui no Brasil. A Polícia Civil e a Polícia Federal já estão pegando um monte em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, assim, o negócio está espalhando, as pessoas estão começando a ficar alertas. O problema é que as decisões e leis são criadas sem embasamento técnico, sem pessoas que têm competência para isso. E aí gera o problema. A Austrália vai lá, cancela todo mundo. Não, criança menor de 16 anos não pode usar mídia social e o pai vai tomar multa. Cara, e tá bom. E se o moleque pega o celular do pai e fica brincando com outro perfil? Vai resolver nada. Você percebe que as coisas são tomadas meio atropeladas, as decisões? Total. Né? Que o pai tá usando, mas ele deu na mão do filho. E aí, velho? Concorda? O dono do chip, o dono do celular é o pai. Então, a gente tem que começar a ficar esperto com essas situações que eu estou vendo como decisões temerárias, tá? Que pode gerar um problema muito maior e sem embasamento técnico, cara. Né? Esse da Índia, a gente está achando que é isso. Mas você concorda que pode ser outras coisas também? Opa, de novo, assim, tecnicamente, o que está escrito aqui, para mim, faz sentido nesse contexto que está sendo mostrado. Né? Nós temos que esperar, assim como várias outras iniciativas, a gente se acabou de comentar, inclusive, o desenrolar disso daqui para a gente ver. Cara, é uma super ideia, pensa bem, tá? Tem um banco de dados, o cara consulta, fala assim, cara, foi usado em fraude. Cara, já pau, vai caindo um atrás do outro. Só que ponto que a gente já comentou fere os interesses financeiros de alguns. Pode ferir, E aí a gente começa a ver o outro lado da moeda, né? Agora mesmo a gente vê aquele negócio do Banco Master aí, só que o cara estava sendo preso com as malas prontas para viajar, agora o cara está livre, quem está defendendo é a moeda do cara que é menino, umas coisas loucas acontecendo, né? Então, para tudo rola essas coisas esquisitas que a gente tem que começar a ficar esperto. Mas isso é outra história. Vamos para frente. Né? Gatunete. Cerco ao Gatunete. De novo. Só no Brasil, 558 sites, aplicativos, né, foram bloqueados para sair de cena. Aí o que acontece? Mas a gente bate num, aparece mais um monte. Não interessa, cara. O mundo inteiro está trabalhando contra esse tipo de pirataria. Porque está muito caro. Cara, eu e a Mati já falamos aqui para vocês várias vezes.
Se o cara está com um produto de streaming pagando 15 conto por mês, 10, 20 reais por mês, sério mesmo, cara, que você vai se achar muito espertão e fazer as coisas erradas, sabendo que esses produtos podem vir a ser utilizados para depois gerar mais problema para sua casa, para os seus computadores, para os seus celulares, para as suas TVs, IoTs, o que você tiver em casa ligado à internet? Será que vale a pena? É a mesma frase que a gente fala, será que vale a pena pegar um produto pirata ou pagar 300 conto por ano para a Microsoft e ter toda a família inteira usando coisa habilitada de forma correta? Então, assim, é muito legal a polícia ter feito isso, a Polícia Federal pegar mais de 500 sites e derrubar, né? Só que, cara, precisa mais gente entender por que isso está acontecendo. Eu acho que não caiu a ficha do povo ainda não, Márcio. De jeito nenhum, Ale. O pessoal tem a visão míope, entendeu? Enxerga só até onde o braço tá, que é onde o cara consegue apertar o botão do aparelhinho dele, e todo o resto continua sendo lenda urbana e mentira, né? Mas, assim, mais interessante, cara, você está vendo que a cada 2 ou 3 meses, eu acho que menos ainda, a gente acabou de falar da operação que teve na Argentina, que derrubou um monte de site exatamente brasileiro, e agora outra e outra e outra. Mostra que a polícia está em cima, tá? E até uma frase o diretor de inteligência, operações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, ele fala, na fase atual, não só remove o conteúdo ilegal, mas ataca diretamente a infraestrutura e a cadeia de financiamento da pirataria, mostrando que a internet não é um território sem lei, tá? Eu acredito que tem um monte de coisa, tipo isso que o Alexandre estava falando agora, que você tentar regular ou restringir é errado, tá? Mas agora, isso aqui é legalmente muito errado. Então, isso aqui sim tem que ser restrito e bloqueado. E sabe uma coisa que não fica clara, que eu acho que, de repente, se tivesse mais transparência, poderia ajudar, né? Quando a gente fala desse tipo de produto, aparece de novo o nome da Anatel. Por quê? Se o produto for homologado pela Anatel. Espera aí. Se o produto que recebe o sinal é homologado pela Anatel, o cara enfia lá um software, velho, que vai fazer uma comunicação pirata com IP acabou a Anatel, velho. A Anatel não vai conseguir tomar conta disso. Você concorda comigo, Amado? Então, tem que correr para outro lado. Existe uma notícia irmã dessa que fala o seguinte, que na zona leste de São Paulo, se eu não estou errado, o pessoal sabia 15 dias antes que ia ter a operação e os caras já estavam sugerindo e informando a mudança de provedor ou a mudança de sistema, inclusive para uma situação dessa que você falou, um aplicativo que existe para as televisões, o cara liga esse aplicativo na televisão como se fosse um Netflix, põe o código comprado do seu... O provedor de sério, né? Do seu provedor bandido preferido, tá? Eu estava tentando procurar um nome bonito, né? E daí o cara consegue acessar centenas, dezenas e talvez quase milhares de canais. Então, continua o jogo de gato e rato, né? Mas vamos ver. Continua. Tem muitos outros capítulos. É muito estranho isso, cara. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que acontece. Agora, uma mais legal, bater palmas, né? Bater palmas para a Polícia Federal quando terminar aqui a notícia, esse pessoal merece, né? Eles derrubaram um grupo que estava assim preparado e fazendo ataques de DDoS. Aí a gente já falou aqui um monte de vezes que a gente não consegue entender qual é o intuito de pessoas que pensam que isso é eu sou o maior grupo de criar negação de serviço. Cara, para quê? Tá? Você está favorecendo quem? Por quê? O que está acontecendo com a sua cabecinha para você estar fazendo isso? Eles fizeram uma operação chamada Power Off,
né, dia 13 de dezembro, ontem, e cortou mais uma associação especializada, criminosa, especializada na venda de serviços de DDoS. Então, para pensar, cara. Eu tenho um monte dessa. A gente acabou de dar um exemplo aqui do botnet, né? O cara tem ali as caixinhas que está lá o pirata, um monte de nego assistindo TV. Ele junto tem um programinha malicioso que utiliza aquilo como uma botnet, que pode gerar ataques a determinados lugares utilizando a sua rede. Na hora que você foi na e o cabo está ligado no seu aparelhinho, está tudo bonitinho ali, você acha que ninguém está mexendo, o cara vai usar o seu IP para usar contra alguém e derrubar algum serviço. E aí a gente vai falar, quando derruba um serviço que a portaria do bondinho do Pão de Açúcar, o cara lá, tudo bem, vai gerar um prejuízo para a empresa, mas é a pessoa que vai subir no Pão de Açúcar. E se o cara derruba o controle de um hospital São Luís da vida? Fazendo propaganda de vocês, hein? Vocês deviam pagar para nós também aqui. Né? Mas é para vocês entenderem o tamanho. Faça propaganda. Paro todo o sistema do hospital do tamanho do São Luís, do tamanho do Einstein. Né? Paro todas as faculdades do Brasil que são federais. E aí, cara? Aí tudo bem, aí eu não sabia que o meu produto está gerando um problema desse para os outros. Então, assim, palmas para a Polícia Federal, que mais uma vez trabalhou direito, tocou o terror. E olha as cidades, né? São Paulo, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro e Tubarão. Tubarão de ter um porto lá em Santa Catarina. Por que Tubarão está tão grande assim em termos de DDoS? É meio esquisito, né? Um porto que tem uma entrada gigantesca de mercadorias de fora e tem um polo de DDoS. Quantas vezes, de repente, os caras estavam chegando o material e teve o sistema está fora, faz manual, né? Bom, você já parou para pensar nisso? Bom, eu nunca parei para pensar nisso, mas lembra que para controlar a plataforma, você pode estar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Podia ser o baiano e você ia arrumar uma desculpa para o baiano, ou você ia arrumar uma desculpa para qualquer outra, né, pessoa, para o cara de Rondônia, entendeu? Para o amazonense, né, manauara, para qualquer outra coisa. Cara, até entendo, tem o porto, no mapa, é fácil de achar no mapa, é só a hora que o mapa acaba do Brasil, né? É a hora que o mapa do Brasil acaba, é ali que está o Porto de Tubarão. Né? Mas, mais uma vez, independente de quem, Polícia Federal conseguiu, com a ajuda do FBI, rastrear e prender esses caras. E daí, assim, eu concordo contigo. Cara, é por ideologia, sou contra o governo, se há governo, sou contra, né? Sou contra as universidades, Cara, de novo, e não vem querer se achar hacker, porque você faz ataque de negação de serviço, que para mim é só mais um apertador de botão. O cara só está gerando tráfego, cara. E depois você reclama que tá lento, né, Lê? Depois o problema é do nosso S Robotics. Meu S Robotics. Aí a culpa é nossa depois, né? Do S Robotics e tudo mais. Pois é, cara. A Polícia Federal ela faz um trabalho muito sério com relação a isso. Eles merecem. Porque não é fácil resolver esse tipo de problema, não é fácil acabar com TV Box. A gente sabe disso. Só que tem um negócio que eu vejo uma falta de informação relacionada a celulares, por exemplo, que são roubados, desaparecem com e-mail, com sem e-mail, não sei. Falam que vai para a Nigéria, falam que vem para a Nigéria, e aí, de repente, começa a aparecer um monte de farm no Brasil de celular. Eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha nisso. Então, quero ver muito em breve alguma matéria falando que derrubaram uma máfia gigantesca de reuso de aparelhos de celular. Isso ia ser bacana, tá? Porque todo mundo está indo nas causas, nos impactos, e estão esquecendo algumas causas, né? Então, a gente comentou algumas coisas já desse tipo, onde
no Brasil eles estavam dificultando cada vez mais, então eles estavam exportando para outros países esses aparelhos, mostrando que não existia, sei lá, cooperação internacional, ou a operadoras de celular de alguns outros países eram mais permissivas, né? Mas a operadora ela tem como saber esse aparelho é um aparelho brasileiro, tem a identificação lá. E o cara ia ver que, poxa vida, nossa, tem muito brasileiro me visitando, né? Não cola, né? Não cola. Bom, galera, é isso aí que a gente tinha para trazer. É só comecinho do mês de dezembro. É o comecinho do nosso 5º ano. Tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa rolando ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Como diriam nossos amigos do Titãs, quando o Titãs ainda era Titãs. Hoje em dia é algo que lembra o Titãs. Eu falo isso de boca cheia. Titansnick. Não, esse aqui gritava era guarda-costa. Bom, galera, deixa eu falar. Beijo para vocês, obrigado por mais esse programa Federalate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.